Fala comigo, meus amigos, como que vocês estão? Bom dia, bom dia, bom dia. E que bom que você chegou até aqui. Meu nome é Davi Greco e antes de qualquer coisa eu já quero convidar você, olha, para tudo aí um pouquinho, aperta aqui, ó, curte esse vídeo, sabe, compartilha ele para mais pessoas, faz com que a palavra, o evangelho que nós estamos dizendo aqui, olha, que é a palavra de Deus, alcance um número máximo de pessoas ao seu redor, sabe, não guarda só para você não. Envia isso daqui, olha, para outras pessoas, comenta, seja você aqui no YouTube, seja na plataforma no Instagram, ou aonde você estiver vendo, no TikTok, eu não sei, mas que a palavra alcance mais pessoas, que se torne relevante, porque é assim também, não sei se você sabe, mas a plataforma entende que aquele assunto é relevante e faz com que chegue mais longe. Então eu já quero pedir para você aqui, olha, faz isso daqui, olha, curte, ativa o sininho de notificação aí e vamos juntos caminhar para aprendermos, para olharmos para as Escrituras e nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. Para quê? Para que a gente faz isso? Para praticarmos, gente. No nosso dia a dia é assim, então eu olho, aprendo, pratico, ensinando outras pessoas com as minhas atitudes. Às vezes não vai ser só pela palavra, mas vai ser porque eu estou fazendo algo corretamente. Amém? Amém? Então, ó, já pega aqui na minha mão, vambora, vamos junto olhar para as Escrituras aqui, tá? Já quero convidar você aí, olha, pega, gente, pega a sua Bíblia, pega papel, pega caneta, pega um lápis aí, olha, vai escrevendo, vai anotando, porque é assim que a gente memoriza, eterniza dentro de nós a palavra de Deus, torna ela viva, tá bom? Então, nós vamos falar hoje sobre uma parábola que é a parábola do reino dividido, e ela tá em vários evangelhos, mas nós vamos ler aqui, olha, no evangelho de Marcos, no capítulo 3, a partir do versículo 22. Marcos, evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 22. Vamos junto? Vamos junto aqui, olha, olhar para as Escrituras? Abre aí e a gente vai começar a ler, tá bom? Diz assim, olha, no versículo 22. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebul. Pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa os demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Versículo 25. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. E, se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. Versículo 27. De fato, ninguém pode entrar na casa de um homem forte e levar dali os seus bens, sem antes que o amarre. Só então poderá roubar essa casa dele. Versículo 28. Eu asseguro que todos os pecados de blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem pecar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Feche seus olhos aí, vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco nessa manhã? Espírito Santo, nós estamos aqui. Eu, os meus irmãos, as minhas irmãs, eu não sei que horário do dia eles estão assistindo isso, Senhor. Se é de manhã, de tarde ou de noite, mas fato é que eu sei que o Senhor está neles, faz habitação neles e quer se revelar a eles, ó Deus. Senhor, eu quero te pedir, enche o coração deles com graça, com amor. Senhor, que nós possamos estar aprendendo para praticarmos, olharmos para as Escrituras, nos parecermos cada dia mais com o Senhor e revelar o Senhor através das nossas atitudes a outros que ainda não conhecem, Senhor. Senhor, nós só temos um propósito, Senhor Jesus, é aprender da Tua palavra, é sede de Ti, Senhor, em tudo, Senhor, que nós fazemos. Então nós te pedimos, fala conosco nessa manhã, ministra aos nossos corações, eterniza essa palavra dentro de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém? Tamo junto, gente? Vamos aqui caminhar então? Então, olha, eu já quero pedir para você aí, olha, pega a Bíblia, pega sua Bíblia, pega papel, pega caneta, pega um café, pega uma água, né? E vamos aqui, olha, vamos olhar para as Escrituras e aprender um pouco mais. Já quero te fazer uma pergunta aqui. Anota o nosso tema aí. O nosso tema de hoje é cuidado com as pedras de tropeço. Cuidado com as pedras de tropeço. E por que eu estou falando sobre isso? Por que a gente vai falar sobre isso? A gente vai falar sobre essa parábola, o reino dividido. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, Ellen. Você tem uma identidade bem resolvida?
Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Por quê? Porque agora, paralelo com isso, nós vamos falar sobre um outro personagem rapidinho, uma introdução. O reinado do rei Roboão. O rei Roboão, ele era um dos filhos de Salomão. Ele é o rei que sucedeu Salomão, certo? E aí no reino do rei Roboão, tá lá em 1 Reis, capítulo 12, a partir do versículo 8, né? Vai dizer que chegou o momento do seu reino, quando ele assumiu, que ele foi consultar os mais sábios do seu reinado para poder governar a nação. Só que ele não concordou muito com o que os sábios que sucederam ali, né, o seu pai, que aconselharam o seu pai, estavam dizendo. E aí ele foi buscar por esclarecimento dos mais novos, aqueles que cresceram com ele, seus amigos, né? E aí é muito distoante, porque os conselhos que antes eram sábios passaram a não ser mais sábios, foram totalmente imprudentes. E só de ler o texto a gente já consegue perceber que foram totalmente imprudentes. E o rei Roboão resolveu dar ouvidos a eles. Por que eu estou contando essa história? E por que eu estou falando sobre uma identidade bem resolvida? Veja bem, quando você não sabe quem você é, qualquer coisa te guia, qualquer caminho vale para você. E aí, deixa eu te falar uma coisa, palavras que não deveriam entrar dentro de você, eternizar dentro de você, criar fonte dentro de você, fazem você caminhar para um caminho errado. E aí, sabe o que acontece? Existe uma divisão dentro de você, há uma partida dentro de você. Por isso que o nosso tema de hoje é cuidado com as pedras de tropeço. Por que pedras de tropeço? E nós vamos entender isso daqui, tá? Então, olha, a pergunta é, você tem, o primeiro ponto é, você tem uma identidade bem resolvida? Então, se você tem, se você não tem, você precisa começar a buscar por isso. Não saber, a segunda pergunta aqui, olha, o segundo ponto é, não saber quem você abre brechas, abre espaço para a dúvida. Não saber quem você abre esse espaço para um questionamento, tá? O terceiro uma falsa identidade nos leva para escolhas erradas. Meus amigos, meus irmãos, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque é onde acontecem as quedas, é onde acontecem os declínios mais profundos, mais absurdos da nossa vida. Com isso, nós vamos para um quarto ponto, e quando eu não sei quem eu sou e isso me conduz para escolhas erradas, geram divisões internas. E aí essas divisões internas acontecem para uma divisão externa na minha vida, que é justamente um gancho do terceiro ponto. O fato de eu tomar escolhas erradas para minha vida. Por que eu estou falando tudo isso? E aqui é onde a gente entra no texto. Olha aqui comigo, no versículo 22. Diz assim, olha. Os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Beelzebul. Pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa os demônios. Sabe uma curiosidade desse texto? É que os mestres da lei, e aqui é muito, muito forte, os mestres da lei, eles tinham três papéis basicamente. O primeiro papel era conhecer a lei. O segundo papel era praticar a lei. E o terceiro papel era ensinar a lei. Então eles tinham essas três funções. Conhecer, praticar e ensinar. E aqui eles resolvem usar o que eles conheciam para um benefício próprio. Sabe por quê? Em Levíticos, capítulo 24, vai falar uma história de um rapaz na tribo de Israel que ele cometeu um pecado de blasfêmia. E aí, por cometer esse pecado de blasfêmia, ele foi apedrejado. E aí os mestres da lei resolvem, conhecendo da lei, fazer isso com Jesus. Eles dizem, olha só, o texto diz assim, olha, eles diziam, ele está com Beelzebul. Pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa os demônios. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui,
A associação aqui, ele está falando sobre Beelzebul associando com Satanás. Ou seja, o príncipe deste mundo, o que governa as leis deste mundo, sabe? E por que governa as leis deste mundo? Eu acabei aqui de pensar nisso. Veja bem, a palavra de Deus vai dizer que a lei veio para revelar o pecado, mas o pecado pega da lei e faz uso próprio. Faz para benefício próprio, para acusar, para levantar dúvidas, para trazer questionamentos. E veja bem se não é exatamente o que os mestres da lei estão fazendo aqui com Jesus, né? Eles levantam falsa acusação para tentar fazer um apedrejamento público com Jesus, assim como aconteceu talvez em Levíticos, no livro de Levíticos, capítulo 24. Eles conhecem as leis, mas eles usam para benefício próprio. Ah, meus irmãos, isso aqui é muito perigoso, sabe? Por quê? Porque quantas vezes nós temos algo na nossa mão e para não perder esse algo, nós queremos usar disso para persuadir, para ludibriar outras pessoas. Nossa, Davi, isso é forte, não diz só apenas do outro, aqueles que deveriam estar nos conduzindo para um caminho correto, nós também temos obrigação. A palavra de Deus está nas nossas mãos hoje, eu e você temos essa oportunidade de aprender tudo isso e também praticar tudo isso e ensinar. Por isso que a gente começou falando no início desse vídeo, sobre olharmos para as Escrituras, nos parecermos com Jesus, e levar disso, revelar desse Jesus para aqueles que precisam. Outra coisa que ele diz aqui, olha, ele está com Beelzebul. Isso é muito curioso, sabe por quê? Porque lembra qual foi o início aqui, olha, a primeira pergunta que eu falei qual é a sua identidade? O que eles estavam fazendo aqui, olha, eles estavam levantando dúvida quanto à identidade, a fonte do poder de Jesus. Se você sabe quem você é, quem falou a seu respeito e você tem propriedade disso, nada te abala. E foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Não foi capaz de abalar ele. Olha só, Jesus ele vai dar uma resposta à altura. Pode Satanás expulsar Satanás? Ou seja, Beelzebul, ele tem uma palavra ali, olha, na tradução vai dizer que é Senhor da habitação, tá? Trazendo para o nosso português, o que significa. Então, Senhor da habitação. E aí Jesus ele vai dizer isso, pode o Senhor da habitação se retirar da sua habitação? Ou seja, pode Satanás sair do lugar que é onde ele já habita? Por quê? Porque se ele fizer isso, todo o reinado dele já foi por água abaixo, já foi por um brejo, né? Como diz lá no interior de São Paulo, já foi pro brejo. Por quê? Porque ele vai morar na rua. E aí, veja bem, um reino dividido não pode subsistir, uma casa dividida não pode subsistir. E não é o que tem acontecido na nossa sociedade hoje em dia, o fato de tantas brigas, tantas divisões, tantos eus dentro mesmo dali dos lares, para benefício próprio, para interesse próprio, causando divisões, mortes, assassinatos, sabe? Tanta coisa, estupro, violência contra crianças, pedofilia, tanta coisa tem acontecido dentro de lares. E o que acontece com esses lares? O que acontece com essas famílias? Divididas, separadas. Então, um reino dividido não pode subsistir. Uma casa dividida não pode permanecer de pé. Você precisa conhecer a sua identidade. Por quê? Porque se você não conhece, posso te falar algo que acontece? É como se acontecesse um vácuo espiritual dentro de você. Onde esse vácuo espiritual está, se ele não está preenchido por Jesus Cristo, nada permanecerá de pé. Sabe por quê? Porque se não está com Jesus, já está no governo, nas mãos de Satanás. E aí ele não vai sair da casa dele, a não ser que quem é o dono da casa dê autoridade para que ele saia. Então nós precisamos ter tudo isso, esse sentimento de necessidade, sabe? O ser humano ele nasce com essa necessidade de eternizar as coisas dentro dele, de trazer para dentro, de governo,
se nós não entregamos esse governo, não colocamos essa eternidade, não preenchemos esse vazio dentro de nós com Jesus, tudo já está nas mãos de Satanás. Nós precisamos decidir por isso. Você precisa ter a sua identidade bem resolvida na palavra de Deus, através daquilo que Jesus diz. Olha, eu quero deixar aqui, olha, para você. Abra comigo aí, olha, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer assim, olha: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz, para a sua maravilhosa luz. Nós somos imagens de Deus, nós somos cópias de Jesus, sabe? Nós estamos aqui, ó, todos os dias olhando para as Escrituras e como nós podemos nos parecer com Jesus. E aí, para quê? Qual é o objetivo? Para anunciar da sua maravilhosa luz, aqueles que foram resgatados das trevas, para anunciar a sua maravilhosa luz. Nós temos esse objetivo. Você é filho de Deus, você foi escolhido, você foi resgatado, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Para o quê? Para revelar tudo aquilo que tem que Cristo colocou de bom em você através das suas atitudes. E é quando alguém identificar isso, nossa, como você é bom nisso. Olha, é Jesus. É por causa de Jesus, é por causa de Jesus, é por Jesus, é porque se não fosse Jesus na minha vida, nós precisamos falar dessa verdade que está dentro de nós. Nós precisamos anunciar. Sabe o porquê? Que aqui é que a gente caminha para um fechamento disso. Jesus comprou as nossas vidas. Ele pagou um alto preço para nós saquearmos o inferno. Como assim, Davi, saquearmos o inferno? Quando eu tenho uma identidade bem resolvida, quando eu tenho esse espaço, tudo isso que está dentro de mim, que seria um vácuo nas mãos de Satanás, mas é preenchido por Jesus. A minha identidade, ela não é uma identidade falsa. Eu tenho as minhas escolhas corretas em Jesus, na palavra de Deus. Eu não sou dividido, eu não tenho uma casa dividida. Nós vamos saquear o inferno. Olha que legal que o texto diz aqui, olha, eu quero que você olhe com esses olhos aqui comigo, ó. De fato, versículo 27, ninguém pode entrar na casa de um homem forte e levar dali os seus bens, sem antes que o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Esse é o meu e o seu propósito, saquearmos o inferno, tirar das mãos de Satanás todos aqueles que um dia Satanás roubou para si. Ele roubou do reino, né? Então nós temos esse propósito de saquearmos o inferno, de trazermos aqueles irmãos que estão perdidos em si mesmo, perdidos nas ilusões, nas artimanhas de Satanás, sabe? Nós temos essa verdade impregnada dentro de nós. Para que isso? E aqui é onde a gente conclui. Olha, o texto vai dizer assim, olha, versículo 28. Eu asseguro que todos os pecados de blasfêmia dos homens lhes serão perdoados. Tudo que você fez, tudo aqueles que os irmãos que vocês estão resgatando das mãos de Satanás fez, serão perdoados. Mas, olha só, o texto não acaba aqui, ele diz assim, olha, mas, versículo 29, quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Davi, isso daqui mexe muito comigo. Por quê? Porque eu não sei o que é pecar contra o Espírito Santo. Será que é eu falar alguma coisa? Será que é eu... Não é nada disso. Isso aqui, olha, tem um grande questionamento que um dia a gente pode falar mais sucinto sobre isso. Mas sabe o que é? Toda vez que você pensa sobre isso, será que eu pequei contra o Espírito Santo? É o Espírito Santo gerando um arrependimento dentro de você. Sabe o que é pecar contra o Espírito Santo? É você silenciar todas as vozes dele na sua vida. É você não praticar mais o que é a vontade dele. É você se debruçar somente para interesses próprios, para coisas pagãs, para aquilo que é mal. Aquilo que é mal. Não só dar ouvidos para isso, mas é praticar essas coisas. É chegar a um ponto de você não ouvir mais o Espírito Santo. Por isso que nós falamos sobre as vozes aqui, sabe? Deixa eu falar uma coisa para você. Todas as vozes que nós ouvimos, seja vozes da nossa carne, seja as vozes do mundo, são capazes de gerir as nossas vidas, as vozes de Satanás, sabe? Mas
Se a voz que você tem ouvido é a voz do Espírito Santo e isso tem governado a sua vida, é fato que você está aliançado com Jesus. É fato que você tem Jesus dentro da sua vida. Agora, o grande problema é daquelas pessoas que deveriam ser vozes de guias, de instrução, de arrependimento, de verdade, mas não tem mais nenhum temor dentro delas. Ao contrário, são como o texto diz aqui, olha, os mestres da lei que deveriam estar ensinando, porque eles não só sabem, mas como também praticam, eles deveriam estar ensinando a verdade. Eles estão conduzindo o povo para a ruína, para um distanciamento, para uma verdade maligna. Uma verdade maligna, um pecado maligno. E a palavra de Deus, Jesus vai dizer que isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Você conhece a verdade, mas você não pratica a verdade. E aí não só o fato de não praticar a verdade, mas você conduz outros a uma morte eterna. A palavra de Deus vai dizer assim, olha, quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Que não seja eu, que não seja você, esses que têm o sangue de outras pessoas nas nossas mãos, de pessoas que estão próximas de nós. Não estou falando nem de pessoas distantes, não. Talvez as pessoas que estão na sua casa, sua família, seus amigos, seus pais, seus parentes. Você tem o sangue dessas pessoas nas suas mãos. Você tem a verdade na sua mão. E você tem um papel, anunciar o reino de Deus. Por quê? Porque se você não faz isso, esse é o maior pecado que nós fazemos. Davi, nossa, mas eu tenho vergonha, eu tenho disso. Sabe, as suas atitudes contam muito mais do que talvez de palavras. Como tem sido a sua vida? Você tem uma identidade bem resolvida em Jesus ou não? Meus amigos, nós precisamos ter clareza do propósito que nós carregamos. Nós precisamos ter essa identidade bem resolvida. Quero ler de novo aqui para você, olha, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um beijo no seu coração, um beijo na sua vida. Já estamos aqui, começando uma segunda-feira cheia. Compartilha esse vídeo, manda para mais pessoas, dá um like, curte aí, comenta alguma coisa, fala daquilo que mais assim, olha, chamou a sua atenção e vamos avançar com o reino. Nós estamos aqui todos os dias com esse propósito, olharmos para as Escrituras, aprendermos da palavra do Senhor Jesus, como nos parecemos cada dia mais com Ele e revelarmos Jesus através das nossas atitudes. Um beijo para você, fica com Deus, até a próxima, até amanhã, e a gente vai estar aqui de novo aprendendo um pouco mais. Tchau, tchau, gente, com Deus!